Muito bom dia. Estamos em condições de iniciar a nossa sessão evocativa do 25 de Abril e eu começo por saudar o Sr. Presidente da Câmara, a Senhora e os Senhores Vereadores, as Senhoras e os Senhores Deputados Municipais, as minhas colegas de mesa também, o público em geral e também aos funcionários do município. E quero iniciar por partilhar convosco uma informação e também congratular-me. É transmitida hoje pela primeira vez uma sessão da Assembleia Municipal e será a primeira de muitas. A partir de agora elas serão todas transmitidas, o que significa que é também um ato de democratização destas sessões. Podemos agora, à distância de um clique nas plataformas digitais, nomeadamente no Facebook do município, acompanhar esta e as próximas e poder rever sempre que preciso for as sessões. Permito-me agora, com vossa autorização, também partilhar convosco algumas reflexões a propósito desta efeméride. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, Senhoras Secretárias, Senhores Deputados Municipais, Senhores Presidentes de Junta, estimados concidadãos alfandeguenses. Estamos hoje aqui reunidos para evocar o 25 de Abril. E reitero evocar, porque foi assim que eu quis colocar na convocatória, porque evocar é mais do que celebrar. Evocar é trazer à memória, trazer ao presente. É chamar a nós a lembrança de um conhecimento, de uma causa que nos mobilize. E por isso esta é uma sessão evocativa do 25 de Abril. E é óbvio que numa situação destas e numa circunstância destas, as palavras que mais nos ocorrem e que mais hoje vamos ouvir ao longo do dia são obrigatoriamente as palavras liberdade e democracia. Mas eu quero também lembrar que o 25 de Abril de 1974 teve outros significados para além destes. São certamente os maiores e os mais importantes, mas significou também o fim de uma guerra para Portugal. O fim da guerra colonial, uma guerra injusta, uma guerra de ocupação, uma guerra que Portugal só podia perder. E uma guerra que, além de nos trazer muitos adversários e muitos inimigos, até os nossos próprios aliados, como era o caso dos países da NATO, nos estavam a virar as costas. Em vários teatros de operações tivemos dificuldades militares, e tivemos dificuldades militares porque não tivemos apoio da NATO. Aliás, fomos censurados várias vezes por usar material que era da NATO em combates em África. Mas o 25 de Abril de 74 foi também o fim da fome generalizada em Portugal, porque se passava fome em Portugal. Havia muitas famílias que tinham dificuldades, havia muitas famílias que tinham que partilhar a tal sardinha e havia muitas dificuldades a todos os níveis nos lares dos portugueses, porque as prioridades não eram o bem-estar das sociedades, as prioridades eram outras. O regime e o ditador e os ditadores tinham outras prioridades. Mas foi também com o 25 de Abril que nós conquistámos o direito à opinião, o direito a podermos exprimir-nos, a podermos livremente divergir uns dos outros. Se calhar são coisas que nós hoje não valorizamos, mas que não existiam antes do 25 de Abril de 74. Mas simbolizou também o direito à reunião. Não era possível fazer-se uma reunião com mais de 3 ou 4 pessoas. Era considerado uma ação subversiva e o que havia era logo uma perseguição da polícia política. E, portanto, o 25 de Abril significou também o fim dessa perseguição por delito de opinião. É muito importante que também se recorde isso. E significou também o fim da polícia política. Ainda anteontem falava com um colega cujo pai foi o último prisioneiro político a ser libertado. E contava-me as dificuldades que foi e que era para ele e para o resto da família ter o pai preso em Caxias. São coisas que nós não imaginamos hoje, não temos conhecimento direto, mas que importa também salientar. E foi também o fim da censura. Os órgãos de comunicação social podem hoje
livremente dar a sua versão dos factos, transmitir as notícias de diferentes prismas, de diferentes pontos de vista. Mas quero também lembrar que este momento coloca-nos a responsabilidade de uma dívida de gratidão muito grande. Uma dívida de gratidão aos militares e uma dívida de gratidão ao povo que imediatamente à ação militar o suportou na rua. E foi esse povo também que legitimou a ação militar e foi esse povo que deu coragem e incentivou a que os militares levassem pela frente a tentativa de golpe de Estado, porque já tinha havido muitas. O 25 de Abril não foi a primeira tentativa de golpe de Estado. Houve várias antes e que foram fracassadas porque não foram bem preparadas, porque foram descobertas antecipadamente e porque também não tiveram o devido apoio das massas populares. Mas quero também chamar a atenção para o seguinte: nada disto está nunca garantido. Nem a paz, como nós vemos, não estávamos há 2 ou 3 meses a imaginar que fôssemos ter uma guerra na Europa e temo-la, a entrar-nos pelas casas todos os dias, da forma mais dramática possível. Nem a democracia, nem a liberdade e nem o bem-estar. Estes são valores, ou melhor, são mais que valores. São um património coletivo que nós temos que estimar e um património coletivo valiosíssimo. E a propósito disso, quero aqui também saudar o povo francês que ainda ontem, através das eleições, deu um bom exemplo de que preza estes valores e de que quer continuar a viver em liberdade, em bem-estar e em democracia. Mas, como dizia, isto é um património que nós temos permanentemente que zelar. Nada disto está garantido e, seja no seio familiar, seja nas escolas, seja na sociedade em geral, nós temos que ensinar as novas gerações a zelar este património, porque todos nós queremos deixar património aos nossos herdeiros. E o melhor património que lhe podemos deixar são estes valores da liberdade, da democracia, do bem-estar e da paz. E temos mesmo que tratar bem a democracia, porque se não a tratarmos bem, um dia destes ela pode nos deixar. Temos já no nosso sistema democrático sérios e perigosos sinais de partidos antidemocratas. Como dizia aqui um deputado que interveio, penso que o representante do PSD, a democracia de facto é o menos perfeito dos sistemas, mas ainda assim é o único que garante que há liberdade e é o único que, por ser imperfeito, também tem que aceitar dentro de si aqueles que combatem a liberdade, como é o caso de alguns partidos populistas que têm programas que prezam tudo menos a liberdade. Não me quero alongar mais, queria só deixar-vos estas notas e fundamental pôr a tónica nesta questão da educação, da transmissão dos valores, do zelo e da estima por este património, porque nada está garantido nunca. É esta a mensagem essencial que eu vos queria deixar. Viva a liberdade, viva a democracia e viva Portugal! Vereadores para virem aqui para a minha beira, bem como as senhoras secretárias, e a todos vós para ouvirmos o hino nacional.